Kiko Loureiro, guitarrista brasileiro e um dos maiores do mundo, saiu do Megadeth. Neste vídeo eu separei 5 pontos que, na minha visão, de alguém que conhece ele pessoalmente aí desde 97, 5 pontos que, na minha visão, fizeram com que ele vencesse na vida muito rápido. E aí pudesse dar ao luxo de pedir demissão de uma das maiores bandas de heavy metal do mundo. Vamos ao vídeo. Aqui é Rodrigo Jordão. Se você gosta de negócios e empreendedorismo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like aqui no vídeo. Se você não conhece, o Kiko Loureiro é um guitarrista brasileiro, hoje ele está com 51 anos. Ele começou a carreira dele no Angra, uma banda brasileira de heavy metal melódico, até chegar no auge e tocar no Megadeth, uma das maiores bandas de heavy metal do mundo, onde ele ficou 9 anos, gravou 2 discos, ganhou um Grammy e agora ele decide sair da banda para se dedicar à sua família. O Kiko tem 3 filhos, a família dele mora na Finlândia e ele recentemente deu uma entrevista aí no Flow Podcast, no Amplifica. Eu vejo essa notícia da saída do Kiko para se dedicar à família num momento muito importante aqui para o Brasil, por 2 motivos. Primeiro, porque as pessoas estão buscando mais equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, tá? Toda essa preocupação com saúde mental. E um outro ponto também que a gente está vendo a família brasileira sendo destruída, sendo desconstruída, né? E aí vem uma pessoa, aí um artista de renome mundial e homem e decide sair para se dedicar à sua família. Tem uma outra pessoa que eu acompanho também que fala sobre isso, Joel J. Ele diz: saúde, família, trabalho, não inverta essa ordem. Então isso é algo que eu acredito muito também. Eu inverti essa ordem, passei a trabalhar isso também, passei a acrescentar Deus também aí em primeiro lugar nessa ordem. Agora, claro, pessoal, que a gente está falando de uma pessoa que já venceu na vida. O Kiko Loureiro já venceu na vida e agora então a gente vai entrar na mentalidade do Kiko para entender o que ele fez na carreira dele para que ele alcançasse o topo no seu mercado muito rápido. Ponto número 1, decisão. Houve um momento, logo no início da carreira do Kiko, em que ele decidiu largar a faculdade de Biologia. Isso aconteceu quando ele estava gravando o primeiro álbum dele com a banda Angra, lá na Alemanha. Ele cursou um período de Biologia, ele saiu da faculdade, ficou fora. Depois ele prestou novamente o vestibular, pessoal, passou de novo na USP. Uma faculdade difícil de você entrar, mas ele acabou perdendo muitas aulas e aí ele tomou a decisão de sair. Então você percebe que houve um momento de ruptura e decisão é uma característica, é uma habilidade importante para qualquer líder, qualquer empresário. Inclusive, numa dessas entrevistas aí que ele deu no Flow Podcast, no Amplifica, ele comentou que foi uma decisão difícil e ele demorou, inclusive, para tomar essa decisão. Ponto número 2. O Kiko teve o melhor treinador. Assim como um atleta busca o melhor treinador, o Kiko foi atrás do melhor professor de guitarra que ele poderia ter naquela época. E ele foi atrás do Mozart Mello. Pessoal, mesmo que você não entenda de música, eu diria que o Mozart Mello é uma espécie de cientista da guitarra. Tá? E se você pegar para ver hoje, tem vídeos dele no YouTube, naquela época nem existia YouTube, mas o cara é um maluco tocando guitarra, tá bom? O cara é muito estudioso e o Kiko foi simplesmente atrás do melhor. Inclusive, o meu encontro com o Kiko foi através, primeiro eu conheci uma videoaula dele, que ele gravou ainda muito jovem, eu acredito, acho que ele tinha uns 19 anos, por aí. Eu vi ele tocando, fiquei espantado do jeito como o Kiko tocava, falei, quero ter aula, não com ele, eu queria ter aula com quem foi o treinador dele. E aí eu descobri que foi o Mozart Mello, eu fui atrás do Mozart Mello, eu lembro que eu liguei lá e tinha uma fila de espera, pessoal, de 6 meses para ter aula com o Mozart Mello. E aí eu fui ter aula com o Kiko, mas isso é uma outra história. E pessoal, o Kiko sempre teve essa preocupação com a técnica, com a excelência. Nessa entrevista que ele deu, ele até comentou que o Angra, lá no começo,
eles ensaiavam com a luz apagada. Olha isso, pessoal, os caras ensaiavam com a luz apagada para eles já irem se acostumando quando estivessem no palco e também poder tocar olhando, por exemplo, para a plateia sem ter que olhar ali para o braço da guitarra, né? E claro, o Kiko também teve muita disciplina. Ele estudou de forma muito intensa, ok? E é engraçado que ele comenta isso hoje, que se você pegar alguma coisa que você gosta muito e você se dedicar de forma intensa ali por 2 anos e meio, você vai conseguir se destacar naquilo que você faz. Ponto número 3. O Kiko estava no lugar certo, na hora certa e ele andava com as pessoas certas. Network. Pessoal, se você reparar, esse pessoal de muito sucesso, eles andam juntos. Steve Jobs, Bill Gates se conheciam. Praticamente a gente pode dizer que eles andavam juntos, eles estavam inovando ali muito perto um do outro, tá? Nessa época que o Kiko começou, tinham 2 grandes guitarristas aqui no Brasil. E eles moravam em São Paulo. Kiko Loureiro, que tocava no Angra, e o Edu Ardanui, guitarrista do Dr. Sim. Os dois começaram a se destacar na mídia, no mercado, juntos. E olha que interessante, eles se conheciam, eles eram amigos e eles chegaram a tocar numa mesma banda antes de começar a fazer sucesso, que era a banda A Chave. E eu sou testemunha desse tipo de coisa. Eu me recordo que isso já uns 4 anos depois que eu já conheci o Kiko, 4 ou 5 anos, eu lembro que eu ganhei um par de ingressos para ir num show do Jota Quest, que ia acontecer em São Paulo, numa casa lá em Pinheiros. Quando eu cheguei lá, quem eu encontro lá na pista, lá no show? Era numa casa noturna. Encontro o Kiko Loureiro junto com o Sidney Carvalho. Sidney Carvalho também foi meu professor, foi um cara que eu procurei depois de ter aula com o Kiko. Sidney Carvalho, um excelente professor de música, excelente guitarrista também. Também era um dos melhores professores nessa época. E olha que interessante, pessoal, os dois eram amigos, os dois estavam ali juntos também. Então você percebe como esse pessoal está sempre andando junto. Nessas entrevistas que o Kiko deu, o próprio Rafael, né, fundador do Angra, comenta como que ele conheceu o Kiko, né? Então ele ouviu falar que tinha um cara de São Paulo que tocava guitarra, que fazia um arpejo que vinha aqui de cima até lá embaixo em meio segundo, né? O Kiko até disse que isso é uma lenda na verdade, mas enfim, ele foi ali atrás do Kiko, tocou a campainha na casa dele e se conheceram. Então, pessoal, essa galera sempre anda junto. O ponto número 4, eu diria que é uma das características mais importantes aí para líderes e empresários e é o que a gente mais vê faltando nas pessoas, que é a humildade. Pessoal, mesmo o Kiko construindo toda essa carreira de sucesso, você vê nitidamente como ele é um cara que manteve a humildade dele. Na entrevista que ele deu no Flow Podcast, o próprio Igor pergunta para ele em que momento que caiu a ficha, que ele estava tendo sucesso. E é interessante que ele responde que ele não se vê como uma pessoa famosa, ou seja, ele não percebeu em que momento ele estava ficando famoso. E pessoal, eu posso comprovar isso, eu conheci o Kiko no ano de 1997, comecei a ter aula com ele. Eu me lembro uma vez que eu ia fazer um show e eu precisava de um cabeçote, que é uma parte, um equipamento que a gente coloca em cima da caixa de som, daquelas caixas bem grandes, né? E o Kiko me emprestou o cabeçote dele, pessoal. Eu lembro que eu perguntei se ele tinha, se ele alugava equipamento, se ele conhecia alguém que alugava, e ele decidiu me emprestar o dele. Ele não queria nem cobrar para me emprestar o cabeçote dele. Eu falei, pô, Kiko, cobra algum valor, nem que seja simbólico. Eu lembro que ele cobrou, eu acredito que tenha sido ali em torno de R$70. E eu fui buscar esse cabeçote no escritório da Rock Brigade. Rock Brigade era uma das maiores, era a principal revista de rock daquela época. O dono da Rock Brigade, o Antônio Pirani, o Toninho, era um empresário do Angra. E eu fui buscar o cabeçote pessoalmente com ele, estava guardado lá na garagem da Rock Brigade, onde ficava o equipamento do Angra. Eu lembro até hoje de eu ir buscar esse equipamento lá com o Toninho, conheci o Toninho pessoalmente e, pessoal, eu lembro da cara do Toninho, eu não lembro que comentário que ele fez comigo, mas ele ficou também ali espantado com o fato do Kiko estar emprestando ali um equipamento dele para uma pessoa, no caso eu era um aluno dele naquela época. E inclusive isso mostra uma outra característica dele, que é o desapego.
ele é um cara desapegado, eu já vi ele comentando que as guitarras dele, ele larga mesmo as guitarras, é para ser usada, então ele tem essa característica de desapego. Quinto e último ponto, desconforto. Pessoal, o Kiko é um cara que sempre se coloca em situações fora da sua zona de conforto. A gente vê isso, por exemplo, quando ele já estava com a carreira dele consolidada, já tocando no Angra, e ele decide se mudar com a sua família para Los Angeles, nos Estados Unidos, para ele realmente ficar ali no centro ali do movimento musical dos grandes guitarristas, onde as coisas acontecem ali no mundo da música. E ele então se muda para Los Angeles, e ele inclusive, quando ele recebeu o convite para tocar no Megadeth, ele estava no lugar certo, porque a banda estava ali em uma outra região próxima da onde ele morava. E olha que interessante, agora que ele saiu do Megadeth, que ele pediu demissão, ele comenta que uma das coisas que influenciou ele a sair do Megadeth, na verdade influenciou, acho que não é a melhor palavra, mas um dos benefícios que ele viu, né, com a saída dele, é que ele agora era tudo muito confortável dentro do Megadeth, né? Ele estava na casa dele, recebia por e-mail ali o ticket para ele viajar ali de business class, encontrar a banda, eles tocavam pouco, não eram muitas músicas que ele tinha que ensaiar, né? Uma grande equipe ali à disposição dele, e ele, principalmente como brasileiro, ele sentia falta de um pouco de perrengue, né? Então agora ele saindo, ele vai poder explorar novas possibilidades. Pessoal, para a gente fechar, se você reparar, artistas, influencers, grandes empresários, esse pessoal, eles trabalham na base de ciclos, ou seja, eles iniciam um ciclo e fecham um ciclo, diferente de você ficar a sua vida toda, a sua carreira toda numa empresa. Esse pessoal acaba, de certa forma, se valorizando muito mais. Por quê? Porque você vai construindo ativos ao longo da sua carreira. Você como profissional, você como empresário, você precisa construir ativos. O que seriam esses ativos que eu me refiro? Sua marca pessoal é um ativo, você escrever livros, no caso dele, produz álbuns, né? Você ter negócios, no caso dele, ele tem a banda, tem projeto solo. Então, isso são ativos. Quando você constrói ativos, o mundo valoriza mais você, além de você também se valorizar mais, e você vai construindo o seu legado. Pessoal, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Comenta o que você acha de tudo isso e quais outros temas que vocês querem ver aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.